Vira um pouquinho o ventilador pra cá, por favor. Já. Isso. Tá vendo o vento? Não, hein? Aleluia. Shalom, meus irmãos. Aleluia. Pico de energia. Mais uma vez estamos aqui reunidos para louvar e bendizer o nome de Yahweh Todo-Poderoso, no nome de Yahshua Mashiach. É uma satisfação muito grande poder estar aqui mais um dia, né? Mais um final de semana no nome de Yahshua. Irmãos, um momento de alegria, né? A luta dos irmãos são grandes, mas os irmãos têm alcançado vitórias. Eu fico muito feliz por isso, no nome de Yahshua Mashiach. Queria estar aqui agradecendo as orações, aleluia, dos irmãos. Shalom, irmão Francisco. Louvado seja Yahweh Todo-Poderoso, seja bem-vindo. Ia citar agora as suas vitórias aqui, varão. Tá suportando aí no nome de Yahshua toda essa luta, toda essa peleja, mas tá firme na rocha, não desanima, sempre se alegrando. Louvado seja Yahweh. Irmãos, o que acontece? A gente tem visto aí, irmãos, infelizmente, não tem como a gente trazer uma mensagem sem acabar entrando num assunto que é chato, que é o comportamento dos irmãos, de alguns irmãos, assim como era no sistema religioso no meio dos eldins. Então, irmãos, tomem muito cuidado com as coisas que vocês estão vendo, tá? Prestem bastante atenção naquilo que está sendo falado, analisa muito bem, tá? Com muito cuidado, muita cautela, para que vocês não sejam induzidos ao erro, tá? Para que vocês não sejam induzidos a se separar da sua família, para que vocês não sejam induzidos a consumir bebida alcoólica porque não tem nada a ver, para que vocês não sejam induzidos, irmãos, a fazer coisas que não agradam ao Eterno, tá? Tomem muito cuidado com as coisas que vocês escutam, com determinados conselhos que vocês vão pedir a determinadas pessoas, cuidado, tá? Porque uma família pode ser destruída com apenas uma palavra. Uma vida ela pode ser destruída com apenas uma palavra. Sabe, irmãos? Apenas uma palavra pode destruir tudo. Mas também apenas uma palavra pode mudar a história de uma pessoa. Aleluia. Apenas uma palavra, meus amados, pode transformar um lugar. Apenas uma palavra pode fazer a diferença na vida daquele que necessita. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus amados irmãos? Shalom, irmão João Fernando, seja bem-vindo. Hoje nós vamos estar, já deixem aí preparado que nós vamos orar, tá? Mas vocês deixem aí no nome de Yahshua preparado. Irmão Francisco, ele é sempre o primeiro aí, tá conosco, rapaz. Esse homem tá com sede e tá com fome. Vamos servir um banquete para esse homem no nome de Yahshua Mashiach, logo, logo. Irmãos, a Escritura, o que nós vamos ler hoje, a Escritura vai nos revelar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá, meus amados irmãos? A partir do versículo 1. É um texto longo, tá? Ele tem 34 versículos, mas nós não vamos ler todos os versículos não, tá ok? Mas a gente vai estar aí trabalhando no nome de Yahshua de acordo com o que o Eterno Yahweh nos permitir, tá bom? Livro de Atos, capítulo 17, Talmidins, capítulo 17, a partir do verso 1. Deixa tudo pronto aí, irmãos, e vamos orar no nome de Yahshua Mashiach. Vocês estão ouvindo bem? Aleluia, vocês estão me ouvindo? Que na live passada, irmãos, eu deixei aqui um pouco alta, né? Baixei um pouco, mas não ficou legal não, né? E graças ao Eterno, né? Uma irmã já mandou uma mensagem, irmão, estava muito alto, tal. Eu louvo ao Yahweh pela vida dela, né, que ela avisou. Aí hoje eu quero saber se vocês estão ouvindo bem a minha voz ou se estão ouvindo mais o fundo musical. Se vocês puderem colocar aí, eu agradeço, tá bom? Aleluia. Louvado seja Yahweh, que maravilha. Vamos estar orando, meus amados irmãos. Ó Yahweh, no nome de Yahshua, eu entro em vossa presença nesse momento, te agradecendo, ó Pai, por mais essa semana concluída, Pai querido, no nome de Yahshua até aqui. Obrigado por tudo que tu tem feito, pelos livramentos que tem nos dado, Pai querido, pela perseverança, Pai querido, em nossas vidas. Muito obrigado
pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua benevolência. Pai querido, obrigado pelo sacrifício no madeiro, obrigado pelo ressuscitar ao terceiro dia, no nome de Yahshua. Pai querido, mas eu também te peço que nessa noite, no nome de Yahshua, tu venha trabalhar, no nome de Yahshua Mashiach, abrindo o nosso entendimento, Pai querido, nos dando discernimento na tua santa palavra. Que o teu humilde servo, no nome de Yahshua, possa estar, Pai querido, falando, Pai querido, aos corações, Pai querido, daqueles que necessitam. Pai querido, encorajando aqueles que se sentem, Pai querido, nesse momento amedrontados. Pai querido, e através dessa palavra, dando força, no nome de Yahshua, para que eles possam se manter de pé. Por isso eu te peço, ó Pai Celestial, que no nome de Yahshua, tira o tampão do ouvido, Pai, e a trave dos olhos, para que nós possamos, ó Pai querido, ver e ouvir, Pai querido, no nome de Yahshua, os teus feitos e a tua palavra. Pai querido, porque sabemos que verdadeiramente tem estado conosco, pois cada um de nós tem tido experiências maravilhosas contigo. Obrigado pelas orações dos teus filhos, ó Pai querido, me auxiliando, Pai querido, na minha vida espiritual. Obrigado, Pai querido, por cada homem, cada mulher que se dispôs a se colocar de frente nessa obra. Obrigado por cada guerreiro, cada guerreira, Pai querido, que tem lutado, Pai querido, espiritualmente nos montes, Pai querido, em Teu nome. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito até aqui, pois verdadeiramente Tu és o nosso pastor e nada, absolutamente nada tem nos faltado. Não tem nos faltado o pão, a saúde, não tem nos faltado aflição, luta, não tem nos faltado alegria nem tristeza. Pai querido, não tem nos faltado nada, porque em cada uma dessas coisas, Pai querido, podemos contemplar, Pai querido, o Teu poder, o Teu amor, Pai querido, a Tua graça. Pai querido, é dessa forma que eu te agradeço e encerro, Pai querido, esta oração, no nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Aleluia! Irmãos, vamos já dar início, ao livro de Atos. Por quê, irmãos? Essa palavra, eu estava ali hoje de tarde conversando, com o Eterno, conversando com algum irmão, e ali o Eterno me deu essa palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje eu falei assim, Pai, o que eu vou trazer? Que mensagem que eu vou trazer para os teus filhos hoje? Qual o exemplo que, aleluia, eu posso ser usado para passar para os teus filhos hoje? Aí o Ruach Kadosh falou em meu coração, filho, pega aí na escritura, na mensagem de Atos capítulo 17, porque ali os meus servos fizeram algo extraordinário e eu quero que você mostre para eles, porque eu te usei daquele jeito para o meu filho. Por isso, irmãos, o irmão Francisco vai estar sempre sendo um exemplo de alguma forma. Eu faço questão de apresentá-los a vocês desta forma, como aquele que recebeu a mensagem e se permitiu ser transformado. Que a transformação é para quem quer, a mudança é para quem quer, a salvação é para quem quer. Sabe, irmãos? Então, esse homem hoje é um exemplo que eu vou estar sempre procurando daqui. Aqueles que posteriormente o Eterno me usar também serão, tá? Assim como eu creio que vocês também, que vai acontecer também com vocês. No nome de Yahshua Mashiach, Atos capítulo 17, versículo 1 diz assim: E tendo passado por Anfípolis, Apolônia, Shaul e Silas chegaram a Tessalônica, onde haviam uma sinagoga dos Ialdins. Shaul, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Yahshua padecesse e ressuscitasse dos mortos. Vamos frisar aqui, tá? Que tem continuidade. Irmãos, o que eu vou aprender já imediatamente com esta palavra? Que a mensagem do reino, a mensagem, o evangelho genuíno, ele tem que ser passado aonde você estiver. Primeiro ponto. Você não pode se sentir pressionado ou amedrontado, ou até mesmo se acovardar. Porque o texto vai mostrar que apóstolo Shaul e Silas estavam em 2.
chegaram a um determinado lugar e foram procurar imediatamente a sinagoga. Porque a sinagoga? Que estavam em Tessalônica, não era nem em Elxalã, era em outro lugar. Qual é o objetivo do apóstolo Shaul? Chegar para eles, aonde eles ensinavam a lei, a Torá, que era o objetivo deles. Os Yaldins ensinam a Torá, eles ensinam a lei. Até hoje é assim lá. E qual foi o objetivo de Shaul? Chegar e apresentar o Mashiach para eles. Porque na Torá se é revelado a pessoa do Filho do Altíssimo. Então o apóstolo Shaul, ele foi de encontro a eles por 3 sábados para conversar com eles a respeito daquilo que havia sido profetizado e o cumprimento daquela promessa sobre o Filho do Eterno. Então Paulo não se intimidou, nem se acovardou, nem ficou com medo. Ele foi direto para o lugar onde se ensina a palavra. Foi o primeiro lugar que ele foi, porque era de costume, sendo ele um cumpridor da lei no outro tempo, então ele sabia o que tinha que fazer e como fazer. O que eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã que está conosco nessa noite? Aonde você estiver, com a direção do Ruach Kadosh que está em você, você tem que trazer mensagem. Porque você foi escolhido pelo Eterno para trazer essa mensagem. Que valor tem ser revelado para você os nomes sagrados? O Eterno fazer coisas maravilhosas na tua vida. Te dar livramento todos os dias. Unir a sua família, a família que você constitui. Porque quando começa com o Yahweh e Yahshua, você se torna inimigo. Mas depois o respeito chega e vão aceitando e aí você ganha. De que adianta tudo isso? Não é verdade? Então, aonde você estiver, com disciplina, com amor acima de tudo, você tem que trazer Yahshua, a mostrar Yahshua para eles. Porque eles não conhecem Yahshua, eles conhecem Jesus. E a história que é contada de Jesus, a história do Messias, ela é verdadeira. Mas como foi incluído um personagem diferente, então muda todo o contexto da história, né? Então você tem que apresentar Yahshua para ele. Por exemplo, se o irmão Francisco, eu chegar para o irmão Francisco e falar para o irmão Francisco, o irmão João, ele teve na Bahia, né? E lá ele frequentou vários lugares e ganhou muitas almas para Yahshua. E no passar de 3 meses eu encontro o irmão Francisco de novo e falo assim: irmão Francisco, o irmão Antônio teve lá na Bahia, frequentou alguns lugares e ganhou várias almas para Yahshua. A mesma história, pessoa diferente. Entenderam? Estão conseguindo entender, irmãos? O nosso objetivo é apresentar Yahshua para as pessoas com todo amor. Todo amor. Amor esse que hoje nós estamos descobrindo, que antes nós não conhecíamos, tá? E aqui o texto continua dizendo, e o apóstolo Shaul dizia, vou ler o versículo 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que Yahshua padecesse e ressuscitasse dos mortos. E Shaul dizia, aleluia, este Yahshua que eu anuncio a vocês é o ungido, o eleito de Yahweh. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Shaul e a Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas mulheres importantes. Prestem atenção. Os Yaldins, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Olha só. Aí não tem como, né, irmãos, a gente não falar disso. Por quê? Apóstolo Shaul foi lá e disse que era necessário, que o que aconteceu com Yahshua tinha sido necessário para que se cumprisse a Escritura e que era necessário que ele morresse e ressuscitasse dos mortos. Apóstolo Shaul afirma. E diz que este Yahshua que eu anuncio. Então, prestem atenção daqui para frente. Quando nós anunciarmos Yahshua,
é Yahshua ressuscitado. Yahshua ressuscitado, tá? Guardem essa visão aí, pegue essa visão. É esse Yahshua que eu anuncio a vocês, que é o ungido do Altíssimo, ou seja, o verdadeiro e único. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Shaul. Veja se não é como eu expliquei anteriormente aqui. Eu trouxe a mensagem e o irmão ouviu, o irmão se juntou a mim. Que coisa linda, aleluia. E diz: e o mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes, mas os judeus, os ialdins, porém, se encheram de inveja, foram movidos pela inveja, e trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Não está sendo diferente hoje em nosso meio. Estou falando de ialdins, não estou falando denominacionalista, porque tem muitos trazendo confusão com seus ensinamentos. Tem muitos ialdins amaldiçoando outros ialdins, trazendo palavras de entendimento próprio, mas eu estou falando carnal. Porque a gente, se vocês forem pesquisar aí, dos irmãos que trabalham assim como eu, fazendo live, tem um grupo muito bom, tá? Não vou citar nome, porque tem, eu sei que tem, que algo é maravilhoso, mas também tem um grupo que está sem rumo e sem direção. Essas mesmas pessoas, elas pregam que, prestem atenção, irmãos, se vocês tiverem alguém aí, identificarem isso, tomem cuidado, tá? A gente não vai arrebentar com ninguém, porque não é o nosso intuito aqui, mas tem pessoas que entram em contato com outras, pessoas vão tirar dúvida a respeito do matrimônio, e as pessoas falam que tem que separar, abandonar a casa, tem que vender tudo que tem. Irmãos, jamais eu vou pregar isso, jamais eu vou falar para algum de vocês que você tem que largar a tua família, porque família é instituição divina, para mim. Então, é claro que a minha família é muito importante, mas Iau e Yahshua para mim é muito mais importante. Se eu tiver de escolher entre eles e Iau e Yahshua, certamente eu vou escolher Iau e Yahshua. Minha esposa sabe disso, que de vez em quando a gente conversa sobre isso. E ela tem que agir da mesma forma comigo. Yahshua tem que ser primeiro. Mas enquanto ela estiver aqui na terra e eu estiver aqui na terra, eu sou responsável pela vida dela e ela é responsável pela minha vida. Sabe, irmãos? Tem aquele ou aquela, ou aqueles que ensinam que quem não é casado num papel, irmãos, ele está em fornicação. Eu não entendo dessa forma. Não posso criticar, dizer que o entendimento da pessoa que ensina isso está errado. Tem aquela pessoa que entende que é assim, não consegue fazer o casamento no cartório, mas ela vai lá e procura os irmãos para fazer um voto, trocar aliança na presença de Yahweh. Mas tem gente que diz que não é legal, que isso é errado, que não vale de nada, irmãos. Meu posicionamento vai ser esse. Eu não faço acepção de pessoas. E eu não posso mandar ninguém sair da sua casa para fazer o que ela quiser. Eu não posso. Eu falo aqui para todo mundo que não é para me seguir nem me acompanhar, porque eu sou diferente. Mas uma coisa eu sei. O que o Eterno une, o homem não pode separar. E um papel não é garantia de nada. Ponto. Minha opinião. Não é para não fazer e não é para desfazer. Quem puder fazer, que faça. Louvado seja Yahweh. Mas quem não tem condições, tem dificuldade, não vai se separar por causa disso. Faça isso não. Tá, irmãos? É errado. O que é certo na concepção para minha vida é, eu fui casado com a minha esposa, eu tenho minha vida conjugal com a minha esposa há 16 anos. Vai fazer, né? 8 de casado. Vai fazer 9 anos de casado. Aleluia. Nós passamos aí esse período todinho sem o reconhecimento do cartório. Mas eu e ela sempre fomos a mesma carne desde que nós começamos a viver. Por quê? Porque eu não atraí com ninguém. Então, no meu entendimento, tá? Mas tem outros que ensinam diferente. Então a gente não pode criticar.
Só que quando alguém pega e abandona a família, que já está há 20, 25 anos, não tem um papel, 15, 12, que não tem um papel por causa de um entendimento, é perigoso. Porque a pessoa que fala que está errado tem que separar ou aconselha, se a pessoa não quiser casar, sai fora, vou dizer assim, o que acontece? Essa pessoa é responsável pela destruição de um lar, de uma família. Então tem que ser muito cuidadoso com essas questões. Então a gente tem que ir vivendo dessa forma. Porque no meio de nós e Aldins, tem pessoas que estão trazendo confusão no meio do corpo do Mashiach. Por que não aconteceu aqui? Vou ler de novo o texto. Aleluia. À vista, irmãos, tem hora que ela dá aquela fugida, tá? Mas o nome de Yahushua, eu vou conseguir um óculos. E diz assim, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Shaul e a Silas. E o mesmo aconteceu com numerosas multidões de gregos e piedosos e muitas mulheres importantes. Ou seja, pessoas que não teriam nada a ver, segundo a Torá, porque eram gentios, não tinha nada a ver com o evangelho, abraçaram a mensagem do apóstolo Shaul e imediatamente se converteram a Yahushua. Porém, no meio daqueles que já se diziam ser Yaldins, o texto diz, versículo 5, os judeus, os Yaldins, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. Olha aí, irmãos, está acontecendo ainda em nosso meio. Sabe, irmãos? Por isso que o irmão Leandro, o irmão Arlindo, o irmão Roberto estão sempre aí com as suas mensagens, trazendo um alerta para prestarem atenção naquilo que a gente vê, naquilo que põe à nossa mesa. Não vamos comer de tudo, não. Vamos refletir, vamos analisar, tá? Uma comida muito bem temperada, né? Ela pode ter um cheiro muito bom, mas às vezes o sabor não é tão bom assim. Então, irmãos, como eu falo aqui, não é para me seguir, não é para ir pelas minhas palavras, não, mas vai meditar, vai entender o que a Escritura está falando para a sua vida, sabe? Vamos seguir. Aleluia. E atacando de surpresa a casa de Yashun, provocavam a trazer Shaul e Silas para o meio do povo. Versículo 6. Porém, não os encontrando, o arrastaram Yason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: e é este que promove o tumulto em todo o mundo. Chegaram também aqui, e este homem os hospedou na casa dele, Jason. Todos estes agem contra o decreto de César. Puxa vida. Irmãos, olha o que vai acontecendo aí no nosso meio, né? Nossos amados irmãos estão trazendo suas mensagens, alguns centrados, tá? Alguns preocupados com o corpo do Mashiach, trazendo sempre uma palavra para que as pessoas possam entender e conhecer e saber qual é o seu lugar, entendendo qual é a sua identidade, qual é a sua função. Porém, tem também aqueles que receberam a mesma mensagem que nós, reconhece Yahushua, porém o seu comportamento acaba sendo duvidoso. Por quê? Porque vocês imaginem, irmão, se eu venho aqui na live hoje, vou dar exemplo do irmão Roberto que está aí conosco, no nome de Yahushua, e eu vejo a live do irmão Roberto. O irmão Roberto, ele se comunica muito bem, ele fala muito bem, né? Ele entende bastante coisa e eu fico admirado com isso. Mas você imagina se eu chegasse aqui e começasse a falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é aquilo outro, começasse a acusar, porque aqui os irmãos fizeram isso com Paulo e Silas. Ainda pegaram aqueles que hoje que os hospedou e expuseram. Você imagina, irmãos? Não é o que tem acontecido no nosso meio, meus amados? Devemos tomar muito cuidado, é só olhar para as Escrituras. Não vai ser eu, não vai ser nenhum dos irmãos que estão aí trabalhando para o reino, outros achando que estão trabalhando, que vão dizer para você o que você tem que fazer. Mas quem vai falar é Yahushua. E Yahushua vai falar por intermédio de Yahushua na sua vida. Você só tem que deixar, você não tem que acompanhar, escutar, ouvir ninguém. Claro que alguém vai entrar em contato com um de nós, né, dos irmãos, para tirar uma dúvida ou outra.
Porque é assim que funciona. Não falei na semana passada que o mensageiro se preocupa com aquele que ele consegue resgatar? Olha aí quantos nós fomos resgatados através da mensagem. Então tem que haver preocupação, tem que ter o compartilhar, tem que ter. Só que se de repente eu começo a falar para Francisco, para o irmão Francisco, algumas coisas, aleluia, que não bate com o que a Escritura revela, ele tem que analisar e falar, poxa, irmão Leandro não está pregando aí a mensagem do reino, não, ele está pregando os negócios da carne, eu vou falar com ele pode vir falar comigo, né? A gente amanhã, depois do almoço, vai fazer aquela chamada de vídeo para a gente trabalhar o texto que o irmão leu aí, que os irmãos colocaram aí. Olha que coisa linda, irmãos. De vez em quando eu incomodo o irmão Arlindo também. Irmão Arlindo, poxa, com a dúvida assim, tive uma atitude assim. Irmão Arlindo, não, Leandro, a atitude sua tem que ser no amor. Eu mesmo falo, sabe, irmão? Porque eu sou irmão. Eu não tenho mais nada além do que o Eterno já me deu. Não sou melhor do que ninguém, mas eu também não me considero pior do que ninguém, porque eu sou irmão. Talvez para alguns eu seja o irmão caçula, para outros eu seja o irmão mais experiente, né? Meu irmão mais velho sempre vai ser Yalcha, nada, nenhum além dele, né? Mas é o texto, irmão. A Escritura está revelando o quê? Que no próprio meio daqueles que já receberam a mensagem, vai ter a confusão. A minha função e a função de alguns irmãos não é atacar aquele que está trazendo a desinformação. Não posso fazer isso. Pelo menos não eu, Leandro. Mas algum outro irmão mais capacitado, com mais conhecimento, ele pode chegar e exortar a pessoa. Mas eu posso trazer um alerta para vocês que nos ouvem. Para vocês que escutam a mensagem, a gente tem que alertar. Cuidado com o que está sendo posto à mesa. Ok, meus irmãos? Vamos continuar o texto. Versículo 10. E logo durante a noite, estou pulando, tá, irmãos? E logo durante a noite, os irmãos enviaram Shaul e Silas para Bereia. E ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos Eldins, viu? Apóstolo Paulo, quando ele chegava no lugar, ele já procurava logo o representante da cidade, espiritualmente falando, porque era o lugar onde se ensinava. E ele ia lá e falava, ei, irmãos, como é que tá? Eu vim aqui falar um negócio pra vocês aí. Ô, irmão, Shabbat Shalom. Né? Eles não falavam assim, eu creio, mas na língua dele lá. Ô, irmão, Shalom, que bom te ver, você tá aí. Falei, então, eu vim falar pra vocês o seguinte, que lembra do homem que foi crucificado ali, que foi posto no madeiro, lá em Al-Shalom? Então, eu vim trazer a mensagem desse homem aí. Que mensagem? Mas o homem tá morto. Eu falei, mas ressuscitou em terceiro dia. Aleluia. Ele ressuscitou o terceiro dia e ele tem uma mensagem para vocês. A mensagem é de arrependimento. Você imagina, irmãos, a guerra. Os caras viviam pela lei, viviam na carne. Aí chega um homem que viveu da mesma forma e vem falando isso. Dá para se colocar no lugar desse homem hoje, irmãos? Será que dá para sentir na pele o que ele sentiu? Porque nós não somos perseguidos não, irmãos. Nem crente denominacional e nem Aldim. Essas coisas que acontecem em rede social aí, isso não é perseguição, isso é conversa fiada, me desculpe. Perseguição é a pessoa ir procurar o outro porque prega a mensagem e querer bater, agredir. E às vezes até conseguir agredir. Perseguição para mim é você ter que sair da sua casa escondido porque os irmãos, os denominados irmãos, estão querendo acabar contigo. Porque o evangelho de Shaul, o evangelho de Paulo que ele mostra aqui é esse. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez e examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha aí. Olha aí. Esses que eram mais nobres do que os de Tessalônica, eles examinavam todo santo dia para ver se era assim mesmo. Irmãos, essa escritura ela já nos dá exemplos maravilhosos de como nós devemos agir. Por que tem tanto irmão caindo em cilada? Eu não sei responder. Aleluia. Por que tem tanto irmão
que está abandonando, vendendo suas coisas, porque escutou uma palavra que não entendeu, ao invés de examinar a Escritura. Aleluia! É verdade. Irmão Robertão está aí conosco aí, Roberto Flávio, que maravilha. Já colocou aí, eu tenho que ter isso. Mas também tem que ter, aleluia, como ele também mostra e ensina muito isso, entendimento da Escritura, para que não sejamos enganados. Olha que coisa linda. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com toda a avidez, e examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. E com isso, muitos deles creram. Aleluia. Mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Mas logo que os Ialdins de Tessalônica souberam que a palavra de Ial era anunciada por Shaul, também em Bereia, foram lá agitar e perturbar o povo. Irmão, agora eu vou falar. No seu baú, essas pessoas que se acham, né, que fazem parte aí de Filadélfia, vamos colocar assim, se eles vêm te perturbar, é porque ele é um perturbado, ele não é salvo. Não se preocupa, sabe, irmãos, com a calúnia. Deixa. Isso aí não é nada, isso não é nem perseguição, tá, irmãos? Deixar bem claro que a calúnia, ir na rede social e inventar coisa contra você, sabe? Você passar pela rua e falar como falam de mim, com certeza falam de vocês também, isso aí não é perseguição, igreja, não é. O que você tem que fazer é continuar trazendo a mensagem aonde você estiver, ponto. E vai dizer, versículo 14: então os irmãos fizeram com que Shaul fosse imediatamente para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram em Bereia, e os responsáveis por Shaul o levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordens a Silas e Timóteo que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Aleluia! É desse jeito. Irmãos, ainda bem que pela benevolência do Eterno Ial, tá? Tudo que eu tenho falado aqui, eu tenho passado dentro da Escritura, não é coisa minha. Na live passada, acabei entrando meio que sem querer, dizendo que o mensageiro, aquele que é escolhido para trazer a mensagem, ele se preocupa com aqueles que ele instrui para trazer mensagem. Apóstolo aqui, o apóstolo Shaul, ele foi tirado de Bereia, levado para a cidade de Atenas. Aleluia, à vista, irmãos. Atenas. E regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que fossem encontrar o mais depressa possível. Olha só, a preocupação do mensageiro, Shaul. Olha a preocupação do homem. Ele foi tirado do lugar porque os pseudo-ialdins lá, os judeus, se levantaram contra ele, saíram de Bereia. Ou seja, vamos botar aqui, saiu daqui de Duque de Caxias, foram lá para Campo Grande, lá pro lado da onde o irmão Roberto mora, para perturbar o irmão Roberto lá. Irmão Roberto lá com os irmãos fazendo obra, teve que sair de lá porque eles foram atrás dele, no encalço dele. Mas os irmãos que ficaram, continuaram mantendo a mensagem viva. O irmão, quando chegou em Niterói, avisou, pessoal, avisa eles lá para assim que eles conseguirem sair de lá, para eles virem aqui, para poder a gente conversar certas coisas. Porque eu vou ter dificuldade de voltar lá, mas eles, quando eles vão continuar por ali, então eles têm que, a gente está alinhado com o mesmo entendimento, a mesma visão. É Yalcha ressuscitado. Oh, aleluia, que maravilha. Eu estou dando um exemplo assim, irmãos, para ficar mais fácil, né? Isso, é verdade. E aí vamos lá. Versículo 16.
Enquanto Saulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Também acontece conosco, porque a gente não fica aí às vezes aborrecido. Aí eu tenho que voltar a falar. No meu caso, irmão Leandro, que está lutando muito também quanto vocês, fazemos parte de vários grupos, mas esses grupos se permitem postar várias coisas de idolatria, não vigiam os administradores, causa confusão entre os irmãos de recém-convertidos, não é verdade? Então, apóstolo Saulo chegou num lugar, numa terra totalmente estranha. Ele diz: enquanto Saulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Ô irmãos, alguns de vocês aí não vão concordar com o que eu vou falar agora, os que virem depois, tá, essa mensagem. Nós saímos do sistema religioso, irmãos. Aleluia, louvado seja o Todo-Poderoso. Só que nós vamos ter que voltar lá dentro, irmãos. Nós vamos ter que voltar lá dentro, sabe por causa de quê? Porque a autoridade que nos foi ortogada pelo Ruach Kadosh do Eterno não nos permite excluir ninguém. Eu falei aqui que nós não somos perseguidos, mas tem uma cabeçada de Aldim se levantando contra os irmãos da denominação, difamando, falando um monte de coisa. Temos que ter um pouco de cuidado com isso, se nós não recebemos o amor, porque quando a gente saiu, eles viraram as costas pra gente. Presta atenção, igreja, Filadélfia, nós temos que ter o amor redobrado por eles que estão lá dentro. Tem que parar na rua, conversar, abraçar, tem que falar que ama, mas é de coração, não é da boca para fora. Porque o espírito de Saulo, em meio àquela idolatria, tinha sinagoga lá. Ou seja, em Atenas também se ensinava a escritura. Mas ele partiu direto para lá, ele pregava lá, trouxe a mensagem na sinagoga, trouxe a mensagem para o gentil e ainda ia para a praça para trazer a mensagem. Oh, aleluia! Temos feito reuniões, irmãos, fechada. Só temos a liberdade na internet, conseguimos alcançar várias pessoas, aleluia, porque a porta é aberta. Mas temos feito muita reunião fechada, com medo de que aconteça alguma coisa conosco. Que evangelho é esse? Eu olho para Saulo, eu vejo um cara talvez da minha altura, 1,69 m, 70 calçado, bota o chinelinho e chega a pôr uns 70, uns centímetros. Tirou o chinelo, ficou descalço, 1,69 m. Talvez não com a minha disposição física, talvez um pouco mais magro. Mas o cara, quando ele olhava o sofrimento daquelas pessoas, ele ficava por dentro dele louco. Ele falou: não é possível, eu recebi algo tão maravilhoso, eu vou dar, mesmo que eles não queiram receber, eu vou oferecer. Presta atenção, irmãos. A mensagem que Yahshua nos passa, a maioria de nós, o conhecimento que teve, nós recebemos lá dentro da denominação. Hoje nós trocamos o personagem, que nós temos o verdadeiro Yahshua, o cordeiro legítimo, e abandonamos aquele imundo. Nós abandonamos Baal e passamos a adorar o todo-poderoso Yahweh, o grande Yud-Rei Vav-Rei. Abandonamos os falsos, passamos a servir e a adorar o verdadeiro. Mas a mensagem ela não mudou. O personagem que foi para a cruz é o mesmo que nós pregamos que foi para o madeiro. Por quê? O personagem foi substituído pelo falso. Mas a história ela não é real. Não dei o exemplo? O irmão Roberto foi na Bahia. Pregou a palavra em vários lugares. Converteu muitas almas. Passou um período de tempo, eu digo, o irmão Francisco foi na Bahia, pregou o evangelho em vários lugares e converteu muitas almas. O que mudou, irmãos?
Aleluia, louvado seja o Todo-Poderoso Yahweh. Irmãos, aprendemos sobre o fermento. Algumas coisas não temos a certeza de tudo que é fermentado ou não, mas nós sabemos que o quarto evangelho, ele é totalmente diferente. Isto é provado pela própria teologia. Porém, muita informação que temos aqui, ela é maravilhosa. Não é verdade? Então, cuidado com o que é posto à mesa para ti. Tá? No nome de Yahshua. Vamos seguir. Versículo 17. Versículo 16. Enquanto Shaul esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso ele falava na sinagoga com os eudins e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. Versículo 18. E alguns filósofos, aí deu ruim, irmãos, que esse nome aqui é difícil de falar, epicureus e estoicos, é difícil, irmão, a vista não ajuda, discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador dos deuses estranhos. Diziam isso porque Shaul pregava Yahshua e a ressurreição. Irmãos, mais um texto que temos que pregar: a ressurreição. Irmãos, o evangelho para nós é esse. Não podemos esquecer o que foi feito, é lógico que não. Temos que usar como uma base, um exemplo, mas a ressurreição, irmãos, não existe ninguém no mundo inteiro, desde a criação de tudo, que venceu a morte como Yahshua fez. Não existe, irmãos. Não existe ninguém na face da terra, humano como eu e você, que recebeu graça abundante como Yahshua. Vai vendo. Aleluia, louvado seja Yahweh. Irmãos, que coisa linda. O amor do Pai pelo Filho é tão grande que Ele quis mostrar isso, permitindo a sua morte para que Ele o ressuscitasse dos mortos. Você quer ser ressuscitado, irmão Elu? Irmão Roberto, irmão João Fernando, irmã Vera, quer ser ressuscitado? Obedeça a Yahweh. Não tem coisa melhor. O texto não diz: nenhuma condenação há para quem está em Yahshua, o Mashiach. Como é que faz? Que palavra maravilhosa, irmãos. Versículo 18. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Olha só que maravilha. Irmãos, é tremendo demais. Oh, louvado seja Yahweh. Prega a ressurreição. Oh, aleluia, que benção. Prega a ressurreição. Louvado seja Yahweh. Que o Eterno vai te dar a doutrina dele para você passar a mensagem, irmãos. Que maravilha. Porque o Evangelho da Ressurreição é a doutrina do Mashiach. Porque eles tinham todo o conhecimento. Eles perguntaram: que doutrina é essa que você está trazendo? Que maravilha. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e que queremos saber o que vem a ser isso. Ou seja, nós queremos saber o que é isso. O que é ser ressuscitado? O que é aquele que morreu e ressuscitou? Que maravilha! Como é que você sabe que alguém morreu e ressuscitou dentre os mortos? Imagina, irmãos, a cabeça desses homens que tinham conhecimento, e de repente chega o outro e fala assim: ei, eu trago uma mensagem daquele que morreu e ressuscitou. Acontece que todos os de Atenas, os estrangeiros, residentes, não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Que maravilha! Essa é a novidade, irmãos, que permanece até agora.
A Escritura não vai dizer no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida? É o Evangelho da ressurreição, irmãos. Prega Yahshua ressuscitado. Prega que Yahshua está contigo, permanece contigo. Onde você está, Ele está contigo. Não olha mais para o madeiro, porque o madeiro está vazio. Não olha para o sepulcro, que tem muitos que pregam isso. O sepulcro está vazio. Aleluia. Mas você tem que estar cheio. Ele está em você. Tem um hino aí que cantava muito antigamente nas rádios aí. Ele está em você. O Ruach Kadosh se move em você, até com gemido. Não é verdade, irmãos? Quantas experiências vocês têm de estar chorando pela madrugada, passando dificuldade, e do nada você sentir aquela paz dentro do peito que você não sabe de onde vem. E de repente, com toda a sensibilidade, você escuta: te acalma. Eu estou contigo. Tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque eu passei e passo. Versículo 22. Então Shaul, levantando-se no meio do Areópago, disse: irmãos atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Olha só, vocês são devotos daquilo que vocês acreditam. Vocês se entregam demais àquilo que vocês acreditam. Presta atenção. Aleluia. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto. Olha, irmãos, isso aqui é um ensinamento, eu aprendi e vou compartilhar. Culto, tá? Culto significa, aqui, deixando bem específico, é quando a pessoa se prostra perante algo físico, tá? Isso é cultuar. Cultuar, então, quer dizer se prostrar. Quando você entra no teu quarto, que você põe teu joelho no chão, você está prestando culto. Apóstolo Paulo, ele já deu uma pancada neles, dizendo assim: vocês ficam se prostrando em frente a essas coisas aí, objetos de culto, imagens, tá? Amuletos, rosas brancas, sal grosso, não tem? Fitas vermelhas, não tem umas denominação que usa essas coisas aí, lenços, não tem? Então, é isso. Pela cidade, observando objetos de culto que vocês têm. E encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Criador desconhecido. Eu acredito que seja a divindade desconhecida. Pois esses que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Como assim? Você está doido, Paulo? Shaul? Você está falando de um homem que ressuscitou dos mortos e está dizendo que esse que a gente está aí, que esse altar que tem separado aí, é desse cara? Não, irmãos. Foi o pai dele que ressuscitou ele dos mortos. É esse que eu anuncio. Eu anuncio a divindade do Pai na vida do Filho que ressuscitou. Irmão, que palavra poderosa é essa? Deve ter sido, né? Eu estou aqui conjecturando, irmãos, porque eu não estava lá, não tem como eu saber o que foi falado. Mas começa a imaginar você também. Que coisa linda, irmãos. Você imagina aquele homem sem microfone, não tinha um púlpito, e ele começa a falar essas coisas e a multidão começa a se aglomerar perante ele. Veja que aqui, irmão, há revelação da palavra. Não tem profecia. Aqui não tem a promessa de que você vai receber alguma coisa por estar ouvindo. Aqui, irmãos, Paulo não pediu Pix. Aqui, irmãos, Shaul não pediu a maquininha de banco para ele poder estar passando a mensagem, não. Aqui ele simplesmente disse: eu observei que vocês são religiosos. Eu vi os objetos de culto de vocês aqui, vocês têm um negócio ali que me chamou a atenção, um altar que está escrito a divindade estranha, desconhecida. Então, eu conheço essa divindade e eu prego ele. E ao Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra, criou todo o universo e tudo que nele existe. Comece a imaginar, aleluia, porque essa audácia, essa coragem, essa disposição, meus amados, nós precisamos ter. Porque o evangelho que tem sido pregado hoje, irmãos, ele ou é só dentre quatro paredes, ou ele é só entre o grupo fechado. Aonde você estiver, não tenha medo e nem vergonha de se mostrar. E se alguém quiser te acertar o rosto, se você puder fugir, fuja. E se isso acontecer, irmãos, é difícil, porque eu também tenho sangue quente. Não reaja, porque o eterno Yahweh é contigo. Versículo 24. O que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Criador dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, e havendo fixado os tempos previamente os estabelecido, e os limites da sua habitação, para buscarem a Yahweh. Se porventura tateando o possam achar, ainda que não seja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nós nos movemos e existimos. Como algum dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Yahweh, que maravilha, aleluia. E não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro e à prata, ou à pedra, trabalhados pela arte da imaginação do homem. Yahweh não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Pergunta, meus amados irmãos e irmãs, como vamos saber se as pessoas estão se arrependendo se nós não anunciamos a mensagem? Irmão Francisco se arrependeu, mudou. E de repente, na sua cidade, no seu bairro, tem alguém precisando dessa mensagem para mudar. Como é que você vai saber quem é essa pessoa? Como é que você vai chegar a essa pessoa? O apóstolo Shaul tinha vida de oração. Tenha uma vida de oração. O apóstolo Shaul fazia abstinência. Então, faça a abstinência para esse propósito. Tá, irmãos? É para o propósito da mensagem. Não vamos fazer igual essa turma aí tá falando que é Yahweh, não precisa de mais nada não. Agora em abril e março aí, estou em oração no nome de Yahshua, pela minha preocupação com algumas pessoas, não com o evento que esperamos, porque se não for agora vai acontecer. Estou louco, meu coração queima para que seja agora no nome de Yahshua. Estou firme crendo que será agora. Por isso que eu não tenho falado muito a respeito disso, mas tem uns, Yahweh, Shalom, a paz de Yahshua, está o copinho de cerveja lá, tatuagem no peito, tetagrama, mas está lá, cervejinha, só o sangue de Yahshua. Conhece o nome do Pai, conhece o nome do Filho, mas não mudou a vida em nada. A Escritura, ela nos revela que a transformação, ela precisa acontecer. Esse homem que nós estamos citando aqui, o apóstolo Shaul, ele era perseguidor da igreja e tornou-se perseguido por se tornar igreja. Olha a diferença, irmãos. Não adianta meter tatuagemzinha no braço com o nome Yahshua, tetagrama, se não tiver mudança de atitude, não, irmão. Não adianta, isso tudo é lixo. Tudo isso é esterco, esse comportamento que não muda, vai ficar para esterco sim.
estrutura vão ser derrubadas, não vai ficar pedra sobre pedra, estão se preocupando demais com essas coisas. Nós, os desigrejados, estamos dando prejuízo para o sistema religioso, irmãos. Eu falo nós, os desigrejados, que tem um monte de gente aí que mesmo professando o nome pagão ainda, não frequenta mais a reunião não, mas está buscando na Escritura. E o Eterno vai revelar. E esses nós temos que alcançar, irmãos. Versículo 32. Enquanto ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram, outros disseram a respeito disso: ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Shaul se irritou, se retirou, do meio deles. E houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio e o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles mais algumas pessoas. Então, irmãos, provavelmente aqui, como nós fazemos lives, multidões nos ouvem, é certo isso, mas nem todos recebem a mensagem. Também é certo isso, porque a Escritura revela que é assim. Não me preocupo com multidão, me preocupo com um. Só que muitas das vezes, para alcançar esse um, eu vou ter que estar no meio da multidão, irmãos. Porque algumas vezes esse um, ele vai estar lá. É assim que eu creio. É assim que eu tenho trabalhado para o reino. Não tenho medo de estar com os irmãos. Estou me preparando para quando for necessário. Presta atenção nessa palavra. Quando for necessário, eu tiver que entrar dentro da denominação de novo. O estar lá junto com eles, mas não vou participar do culto deles, porque o meu culto é particular. Vou estar na reunião com eles. E quando eu tiver a oportunidade, vou pregar Yahshua ressuscitado. Se levantar, se quiser me expulsar, irmãos, é bênção. Quando chegar o tempo, não vou voltar a frequentar vários dias de culto. É quando o Eterno me enviar, eu vou. Porque Shaul saiu do sistema religioso. Mas cada cidade que ele chegava, ele ia lá dentro da sinagoga para falar com os caras. Vocês lembram na live passada? Eu citei de novo. Moisés saiu de dentro do Egito, fugido. Mas quando recebeu a direção do Eterno, ele teve que voltar lá dentro para libertar o povo. Queria muito que isso entrasse na mente e no coração de vocês, como uma palavra do Altíssimo para despertamento para algumas coisas. Nós não somos obrigados a ir lá, mas quando o Eterno ordenar, nós temos que obedecer. Então, se você tenha contato com alguém, um Ialdim que ataca os irmãos, conversa com ele para que ele não faça isso. Porque aquela instituição ali, o próprio Eterno vai cuidar dela, do jeito que ele tiver que cuidar. Ele não está despertando um monte de gente lá dentro, é o Eterno que vai cuidar, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que se preparar, porque vai chegar uma hora que essa turma vai precisar da mensagem que nós temos, a verdadeira. Eles vão precisar, e a gente tem que estar pronto para ir lá. Então, não vamos jogar nossas armas no chão, mas vamos ficar preparados, irmãos, para isso, no nome de Yahshua. Tá, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Você tem que estar pronto para pregar a mensagem onde você estiver. Ou seja, pregue aonde você estiver. Não sinta medo, não sinta vergonha, sabe? Mas se prepare para que isso aconteça. Se prepare. Eu não perco uma oportunidade, irmãos, aonde eu estiver. Eu estou olhando lá no curso de elétrica que eu estou fazendo. Onde eu tiver oportunidade, eu vou soltar a bomba. Porque lá temos irmãos da denominação. Pessoa maravilhosa. Gente, que coisa boa. Eu quero compartilhar essa informação para eles. O que vai acontecer não é comigo. Isso lá no curso. Na saída, eu solto a bomba. Amanhã, no dia seguinte, eu vou estar com eles. Irmãos, eu sou assim. Não porque eu sou bom. Eu não sou não, irmão. Eu sou ruim. Mas o que está em mim é perfeito e maravilhoso e me auxilia. Então, irmãos, não tenham medo. Pregue o Evangelho.
Pregue o evangelho genuíno. Preguem a palavra santa, sem medo. Porque o Eterno vai recompensar vocês de forma grandiosa. E eu penso que a maior recompensa para nós, irmã Elô, é perseguição. Porque se você é perseguido de verdade, você está pregando a mensagem da verdade. Tá, irmãos? Não tem outra forma. Se estão te perseguindo, querendo te agredir, proibindo você de entrar em determinado lugar, irmãos, palavra santa na tua vida. Se não acontece nada, pula fora. No nome de Yahshua. Tá bom, meus irmãos? Fiquem com essa palavra. Agradeço, no nome de Yahshua, a participação de vocês, irmã Elô, irmão João Fernando, irmão Francisco, irmã Clarice Nascimento, irmão Robertão, né? Uma honra tê-lo aqui conosco, tá? Cada um de vocês, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. No nome de Yahshua Mashiach, eu vou estar orando para que nós possamos encerrar essa live abençoada no nome de Yahshua Mashiach. Aleluia. Pai Celestial, no nome de Yahshua, mais uma vez, entro em vossa presença, ó Pai, te agradecer, Pai querido, na beleza da tua santidade, Pai. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estiveram conosco, por aqueles, Pai querido, que vão receber a mensagem, que no nome de Yahshua tu possa estar tocando, Pai querido, no profundo, no íntimo, no secreto de cada um desses irmãos. Aqueles, Pai querido, que foram predestinados por Ti a fazer parte do Teu reino, separa e traga para a Tua presença, Pai querido, através da mensagem dos Teus servos, a mensagem verdadeira. Pai, mas aqueles que têm trago mensagem de confusão, também Te peço, no nome de Yahshua, faça segundo a Tua justiça, porque a nossa justiça, Pai querido, ela é falha. Somos falhos e pecadores, por isso, Pai querido, eu Te peço, toma nas Tuas mãos, que esses irmãos despertem, que eles aprendam, entendam, vivam e preguem a mensagem santa. Mas eu também Te peço, Pai querido, que Tu venha guardar a cada irmão no nome de Yahshua, que tem buscado, Pai querido, a trabalhar na obra para o Teu reino, que Tu venha protegê-los, Pai querido, que eles venham resistir a cada cilada, a cada astúcia que o inimigo prepara, Pai querido, a cada afronta, Pai querido, levantada contra eles, fortalece. Capacita os Teus filhos, Pai querido, para continuar firme nessa obra. Mas também Te peço, peleja por nós, Pai querido, porque sabemos que sozinho não podemos. Por isso eu Te peço, nos auxilie, para que nós possamos fazer a obra, Pai querido, conforme a Tua vontade. Pai querido, nos dê uma noite maravilhosa, um fim de noite maravilhoso em Tua presença. Te peço, Pai querido, um domingo maravilhoso, que cada irmão, cada irmã possa estar confraternizando, Pai querido, através de uma mensagem, através de uma reunião, Pai querido, presencial, mas que a Tua presença prevaleça em cada vida, Pai querido, em cada alma, Pai querido, disposta a Te servir. Pai querido, visita aqueles, Pai querido, que não têm condição, Pai querido, de ouvir a Tua palavra, aqueles que se encontram acamados, aqueles, Pai querido, que estão com deficiência auditiva e visual, Pai querido, visita nessa noite no nome de Yahshua. Trabalha na vida de cada um de maneira poderosa, Pai querido, porque sabemos, Pai querido, que o inimigo, ele faz de tudo para atrapalhar a Tua obra, mas a promessa, Pai querido, de vitória para aqueles que perseveram, Pai querido, ela se mantém de pé. Muito obrigado, Pai querido, por tudo que fez. Obrigado por ter ressuscitado o Teu servo, o Teu filho amado, o Teu unigênito, para nos dar a condição de estarmos aqui hoje, Pai. Muito obrigado. Que nós possamos, Pai querido, todo santo dia, reverenciá-lo como nosso Rei verdadeiro e pastor, Pai querido, porque Tu colocou nesse lugar. Por isso, Pai, toda a honra é Tua. Muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, é o que eu Te peço. No nome de Yahshua Mashiach, que assim seja. Aleluia. Irmãos, no próximo final de semana, no nome de Yahshua, estaremos aqui de novo, no mesmo horário, às 7h30 da noite, tá? Buscando trazer uma palavra de edificação, e dentro dessa palavra de edificação, provavelmente vai ter algum momento que alguém vai se sentir confrontado, mas aí não é o irmão Leandro, é a Escritura. Portanto, meditem na Escritura, fiquem com a palavra, não olhe para a direita nem para a esquerda, somente ela. Tá bom, meus amados irmãos, minhas irmãs? Shalom, bom final de semana a todos, até sábado que vem.